Transformações gasosas. Antes de falar sobre as transformações gasosas, vamos falar um pouco das características dos gases. Sobre os gases, é importante lembrar que eles ocupam todo o espaço do recipiente onde ele está contido. Eles possuem grande capacidade de compressão e expansão. Eles possuem baixa densidade e eles exercem pressão sobre a parede do recipiente que os contém. Quando estudamos os gases, devemos levar em consideração suas variáveis, que são a temperatura, que é a medida de agitação das moléculas. Quando trabalhando com gases, utiliza-se a escala Kelvin de temperatura, que se obtém pela fórmula Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Temos também a pressão, que é a força por unidade de área, ou seja, nos gases, a pressão é o resultante do movimento das partículas em choque com as paredes do recipiente que contém o gás. As unidades de medidas mais utilizadas são o ATM e o mmHg. E por fim, temos o volume, que é igual ao volume do recipiente que o contém. A unidade mais comum para se medir o volume é o litro. É importante também sabermos sobre a CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, nesse caso 273 Kelvin e 1 atm. Nessas condições, 1 mol de gás ocupa o volume de 22,4 litros. E por que devemos saber sobre essas variáveis? Porque as transformações gasosas ocorrem quando variamos a temperatura, a pressão ou o volume, ou ainda quando todas essas variáveis se modificam de uma situação inicial para uma situação final. Existe uma equação geral dos gases, que é a base de todas as outras transformações, e é usada quando ocorrem mudanças de temperatura, pressão e volume ao mesmo tempo. A equação pode ser expressa dessa forma: a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Essa é a fórmula mais importante que você deve saber, porque ela serve de base para as outras 3 transformações. A primeira transformação é a chamada isotérmica, ou também conhecida como a lei de Boole-Mariotti. O que quer dizer aqui? Nós temos um recipiente no estado 1, que temos a pressão 1, volume 1, temperatura T1. E vai para o estado 2, que tem uma pressão diferente, que vai ser a P2, V2, e a temperatura T2, ela é a mesma. Ela é igual à temperatura T1. Por isso que tem esse nome, isotérmica. Isotérmica, iso vem de mesmo, térmica, temperatura, mesma temperatura. Então guardem isso, galera. Toda vez que falar transformação isotérmica, a temperatura antes, ela é igual a depois. E qual forma que a gente vai usar? A gente vai usar a equação geral dos gases. Tá vendo? Como a temperatura antes é igual a depois, ela não entra aqui, ó. Só vamos ter pressão 1 vezes volume 1, pressão 2 vezes volume 2. Toda transformação, aquela que for constante, ela não vai aparecer na fórmula, gente. Gravem isso. É isotérmica, então não tem temperatura na fórmula, ok? E outra coisa interessantíssima aqui que vocês vão ver é a grandeza, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Olha esse gráfico aqui de uma transformação isotérmica. Toda transformação isotérmica vai ter essa cara aqui, ó. Ok? Temos uma pressão 1 e o volume 1. Quando a pressão diminuir, repare que estou aproximando a pressão do zero, aqui é o zero, ó. Quando diminui a pressão, o que vai acontecer com o volume, gente? O volume vai aumentar. Ó, aqui vai ficar o nosso volume 2. Então, à medida que eu aumento o volume, a pressão diminui. Por isso que é chamado de grandeza inversamente proporcional. Se uma aumenta, outra diminui. E assim por diante. Beleza? Veja só esse exemplo aqui que nós temos aqui, o 2V de volume. Repare que se eu diminuir o volume, nós vamos ter aqui uma pressão igual a 2P. Ok?
Então, galera, como ficaria então um gráfico se ele pedisse um gráfico de temperatura? A temperatura é constante, então à medida que a pressão aumenta ou a pressão diminui, a temperatura sempre mantém a mesma. Então, o gráfico que envolvendo pressão versus temperatura ficaria com essa cara aqui. E se fosse volume versus temperatura, como que ficaria a cara dele? Olha só, essa retinha em vermelho aqui, ó, começou aqui e termina ali, ó. Volume pode aumentar ou diminuir, expansão ou compressão, né? Mas aqui, ó, a temperatura é mantida a mesma. Vê um exemplo de aplicação disso aqui, ó. Exemplo 1. O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás e 3 estados intermediários. Nós temos A, B e C dessa massa gasosa. Aí, beleza, né? Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Olha só, repare que aqui no gráfico, no B, não tem a pressão de B. E no C não tem o volume. Bom, mas esse aqui nós estamos numa isotérmica. Vamos aplicar isso daqui, né, gente? Primeira coisa, a gente vai fazer a transformação de A para B, certo? Eu vou sair de A e vou para B. Como que eu faço isso? PV, ok? Então, P vezes V, que é a pressão em A vezes o volume em A, é igual a pressão em B vezes o volume em B, certo? Beleza, então, eu tenho os valores? Eu tenho, olha só, em A, olhando aqui no ponto, eu tenho 0,1 para o volume. E em A, eu tenho uma pressão acusando aqui 4 que ATMs. O volume está em metro cúbico, né? E não importa, gente. Isso a gente vai olhar só o ponto A aqui. E o ponto B, eu não tenho a pressão, mas eu tenho o volume, que é 0,2. Então eu vou substituir isso aqui. Olha só, 4 vezes 0,1 agora é igual a pressão em B vezes 0,2. Show de bola? Vamos multiplicar esse cara aqui e vamos passar para o outro lado. Olha só, nós vamos achar aqui uma pressão igual a 2 atms. E beleza, está resolvido aqui, ó. Achamos já a pressão que estava faltando no ponto B. Agora, como que eu faço para achar o volume no ponto C? Faço uma outra transformação. Eu posso usar o ponto B para C, certo? Mas se eu errar a conta no ponto B, já era, ok? Então eu posso fazer também a transformação mais certa de A para C. Veja só, de A para C, como que vai ficar? Porque A eu já tenho a pressão e tenho o volume. Aqui essa pressão em B eu achei, então não é legal usar. Vou usar logo de A. Beleza? Saindo do ponto A e chegando no ponto B. Como que fica aí essa transformação? Vou botar aqui a pressão vezes o volume de A é igual a pressão de C vezes o volume de C. Substituindo aqui, 4 vezes 0,1 é igual a 1 vezes o volume. Passo para o outro lado, dividindo, e a gente acha que 0,4 metros cúbicos. E está resolvido o exemplo 1 de transformação isotérmica. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, vamos agora ver uma transformação isobárica. Olha só, iso mesmo, bárica, pressão. Ela também é conhecida como a lei de Charles e Guy-Lussac, ok? O que nós temos aqui? A pressão antes é igual à pressão depois. Você pode reparar aqui, ó, nós temos aqui um pezinho e o pezinho continua mesmo. Esse peso que está aqui em cima, ele produz a pressão. Pressão é igual a força, que é o peso, sobre a área. Então a gente está produzindo uma pressão aqui nesse gás aqui. Beleza? A pressão continua a mesma. Só houve o quê? Mudança no volume e na temperatura. Essa é a transformação isobárica. Como que ficaria a nossa formulazinha? V1 sobre T1, ok? V2 sobre T2. Aí a gente vai usar essa fórmula aqui. Lembre, sempre que envolver a variável, a pressão a transformação é isobárica, então a pressão ela não entra na jogada, ok? Só vamos usar as outras variáveis. Tudo parte daquela equação dos gases que a gente viu lá na aula anterior, na aula 1, beleza?
Então vamos lá, gente. O que a gente vai fazer aqui? A pressão é constante, o volume e a temperatura de um gás são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? À medida que um aumenta, o outro aumenta. Se o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar. Então veja só, nós temos um volume 1 e uma temperatura T1. Se eu aumentar a temperatura para T2, o volume também vai aumentar. São diretamente proporcionais. Lembre-se que a primeira era inversamente proporcional, aqui é diretamente proporcional. E quanto aos gráficos, se ele pedir a pressão é a mesma, então o volume pode aumentar ou diminuir, sempre vai estar assim, ó, constante. A temperatura também pode aumentar ou diminuir, sempre vai manter a pressão constante. Mas é só isso? Não, gente. Outra coisa que é importantíssima aqui. A pressão, olha só, quanto menor o ângulo, esse daqui, cada uma dessas daqui é uma pressão. Temos a pressão em A, pressão em B, pressão em C. Então, isso aqui são gráficos de transformações isobáricas, de pressão constante. Cada uma dessas daqui é uma pressão constante. À medida que vai aumentando, a pressão é a mesma. Mas qual delas é a maior? A maior, gente, é a que menor tiver o ângulo de inclinação. Então, pessoal, a menor pressão aqui vai ser a C. A maior pressão aqui vai ser a de A. Guardem isso daqui, ó. Quanto menor o ângulo de inclinação da reta aqui, ó, maior vai ser a pressão. O porquê disso a gente vai ver aqui no exemplo agora, beleza? Mas guardem isso daqui, ó. Esse aqui é um segredinho para você, quando botar gráfico para você não errar. A pressão em A, ela é maior que a pressão em B, que é maior que a pressão em C. Show? Então vamos ver um exemplo então. Olha só que legal, hein? O diagrama mostra duas transformações isobáricas sofridas por uma mesma amostra de gás. Olha lá, temos aqui, ó, a mesma amostra de gás, nós temos duas transformações, né? Tem uma com a pressão 1 e a pressão 2. Com base nos dados, podemos afirmar que, bom, só com aquela dica ali que eu dei para vocês, já dá para matar aqui, né? Você já sabe qual é a pressão que é maior. Mas por quê? Vamos ver aqui agora. Nós temos ângulos aqui, ó. Temos um ângulo, olha aqui, temos um ângulo alfa e o ângulo alfa 1, alfa 2, ok? Beleza, aqui. Então, se eu pegar agora esse gráfico, como que eu calculo isso daqui? Eu faço tangente, não é? Mas antes, lembre-se do seguinte, nós temos a pressão 1 vezes volume sobre temperatura igual a constante K. Não é isso que a gente viu lá na equação dos gases? E a pressão 2 vezes o volume igual a constante K, e essa constante K1 é a mesma para todo mundo, lembra? Beleza, né? Então, galera, se eu pegar esse daqui, ó, volume dividido por temperatura, não são diretamente proporcionais, então isso aqui temos uma outra constante. E essa constante K aqui, ó, ela é inversamente proporcional à pressão. Olha aqui no canto aqui, ó. Ela é inversamente proporcional à pressão. À medida que eu aumento a pressão, a constante vai diminuir. Por causa de quê? Porque você tem que manter constante do outro lado aqui, ó. Ok? Então é por isso que está dizendo para você. Então, como K é inversamente proporcional à pressão, nós temos que a tangente do ângulo, olha só, do ângulo alfa 2 é maior que do alfa 1, logo nós temos que a constante K2 é maior que a constante K1, certo? Logo, a pressão 1 vai ser maior que a pressão 2. Então, quanto menor o ângulo, maior vai ser a pressão, por causa dessa justificativa aqui, ó. Beleza, gente? Então, a resposta aqui seria a letra B. Então, não precisava mostrar isso daqui, você já sabe. Então, pegou aquela dica que eu dei lá, quanto menor o ângulo, maior vai ser a pressão. Gravem isso aí, façam um seu rascunho lá no final, quando eu passar aqui para vocês. Vamos lá para nossa mais uma transformação, ela é conhecida como isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Temos 3 nomes para esse tipo de transformação: isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Beleza? O que acontece nisso aqui? Nós temos aqui, ó, o pezinho, ele aumentou,
A temperatura mudou, mas o volume, gente, ó, o volume continua o mesmo. O volume dos dois recipientes é o mesmo. Então a gente chama de transformação isométrica ou isocórica, que mantém o volume constante. E aí a fórmula, gente, agora vai ser pressão 1 sobre temperatura T1, pressão 2 sobre temperatura T2. O volume constante, a pressão e a temperatura absoluta do gás ideal são diretamente proporcionais. Lembre-se, na medida que eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta. Se eu diminuo a pressão, a temperatura também diminui. Então o gráfico é esse daqui, muito semelhante ao que nós vimos lá, né? Na situação anterior, na transformação isobárica. Então nós temos pressão 1, temperatura T1, eu aumentei a pressão, a temperatura também. Então são diretamente proporcionais. Beleza? E com relação volume versus temperatura, volume versus pressão, a mesma coisa, o volume é constante, então sempre vai ser essa reta aqui, ó, volume constante. A pressão pode aumentar ou diminuir, a temperatura também, mas o volume mantém o mesmo. Beleza? E com relação a gráfico, a também mesma coisa da situação anterior. Repare que o volume, o maior volume é aquele que tem aqui, ó, a menor inclinação, ok? Quanto maior for a inclinação, menor será o volume. Então o volume A é maior que o volume B, que é maior que o volume C. Então guardem essa dica aqui também, hein, gente. Quando vocês for pegar um gráfico, analisar o gráfico e se perguntarem qual desses aqui tem nessa transformação isométrica, qual que tem o maior volume. Aí você já sabe que tem o A tem a menor inclinação aqui, então logo A é maior que B, que é maior que C. Quanto menor a inclinação, maior o volume. Beleza, então, vamos fazer exemplo, né? Determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica. A pressão inicial vale 4 atm e a temperatura é 47 graus Celsius. Se a temperatura final for 127 graus Celsius, qual o valor da pressão final? Bom, gente, nenhum mistério, a gente vai só substituir na lei de Charles, ou seja, transformação isométrica, né? Então nós temos a pressão, que é igual a 4, a temperatura ele diz que é 47, vou somar com 273, sempre transformando para Kelvin. E a temperatura ele diz que foi para 127, transformando para Kelvin, somo com 273. E vamos achar então, gente, aí a pressão de número 2. Vamos multiplicar esse cara em cruz, cruz credo. Quando eu faço isso daqui, vou achar uma pressão de 5 atm. Faço um resumão das transformações para você memorizar cada passo. Amanhã, depois, outra semana, você acaba esquecendo. Você tem que estar sempre revisando isso daqui. A primeira é isotérmica. O gráfico dela é assim, ó. Essa isoterma aqui com essa curvinha bonitinha aqui, beleza? Então, nós temos aqui a transformação isobárica. Isobárica significa pressão constante, ó. E isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, são 3 nomes que esse daqui tem. Então nós temos aqui, ó, o volume é constante, e o gráfico seria uma coisa desse jeito aqui, ó. Olha só que legal. Beleza? Então, vamos olhando aqui de novo. Qual seriam as fórmulas aqui? Ó? Isobárica, pressão constante. Então você pode botar ó, volume dividido por temperatura. Nós temos uma constante. Então nós temos essa fórmula aqui. Isométrica vai ficar pressão dividida por temperatura constante. Então, pressão 1 de temperatura 1, pressão 2 de temperatura 2. Isotérmica, temperatura constante, pressão vezes volume. Olha só, são grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu falei com vocês, são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também. E aqui tudo parte da equação geral dos gases. Nessa transformação adiabática, tá? Ah, só um detalhe, tá? Um detalhe. Essa transformação adiabática nós consideramos aqui que é a transformação em que não há troca de calor com o meio, tá? Essa transformação aqui, ela acaba sendo, de certa forma, até parecida com, no caso, a transformação isotérmica, porque pode ver aqui, ó, eu tenho o estado 1 representado, tenho o estado 2, tenho o gás
aqui confinado também. E o que acontece? Observem, aqui que eu tenho mais peso aqui sobre o gás, e daí eu venho aqui e reduzo, eu tiro, né, parte do peso, e o que acontece? Quando eu retiro parte do peso, o gás aqui ele começa, então, a empurrar essa tampa, tá? Só que, diferentemente do processo que eu mostrei anteriormente, o que acontece de diferente? Existe aqui uma mudança na temperatura também, coisa que não aconteceu na transformação anterior. Na transformação isotérmica a temperatura ficou constante, mas aqui quando a gente retirou, tá, parte do peso que estava colocado sobre a tampa, nós tivemos a tampa aqui sendo elevada por causa do gás que estava confinado, mas houve uma mudança de temperatura. Então, observe aqui que nós tínhamos inicialmente o gás, tá? Ó, numa pressão mais elevada, que é P1, e no caso, com um volume V1. E observe que esse ponto está sobre a curva que seria a isoterma T1. Mas a transformação que ocorreu levou o nosso gás para uma pressão agora diferente, que seria uma pressão P2. Nós tivemos aqui diminuição da pressão quando nós retiramos aqui esse peso sobre a tampa. Então, nós passamos a ter aqui uma pressão P2, que ela é menor que P1, então a pressão diminuiu. E nós tivemos aqui um aumento de volume, você vê, pelo espaço. No entanto, a temperatura foi modificada, e olha só que interessante, a nossa transformação também, ela corresponde à representação, seria da passagem do estado 1 para o estado 2, através de uma curva, e essa curva seria aqui essa curva adiabática.